Meus amados irmãos, queridos alunos da nossa escola bíblica dominical, é com muita alegria, com muita satisfação que nesta oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista da escola bíblica dominical, este trimestre, que tem como assunto a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja Deus. Estaremos estudando ao longo deste trimestre todo este conteúdo que é de suma importância para a nossa vida espiritual. Quero neste momento cumprimentar de maneira muito especial a você, meu irmão, minha irmã, aluno da nossa EBD, a você que estará assistindo este vídeo posteriormente. Quero louvar a Deus pela sua vida, rogar ao Senhor que continue te abençoando, te dando graça e que você continue sendo um amante da escola bíblica dominical, continue sendo uma pessoa que compreende, entende o valor e a importância de estudar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso superintendente da EBD aqui da área 2, em Timon, o nosso irmão Isaías Santana. Deus continue abençoando a sua vida. Então, meus queridos, vamos para a nossa lição. Pegue, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos estudar a palavra de Deus. Como dissemos, o assunto da revista, do nosso conteúdo da lição de hoje, é exatamente a condição dos gentios sem Deus. Esta lição é para o dia 10 de maio de 2020. Então o textuário da lição nos diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática nos diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Vamos ler novamente? Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e também Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Vamos ler este texto? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a nossa lição, a condição dos gentios sem Deus, essa lição traz para nós, estudantes da palavra de Deus, homens e mulheres que têm prazer de mergulhar, de ler, de meditar, de estudar a Bíblia Sagrada, traz para nós algumas
informações importantes. Eu diria a você, nesta oportunidade, neste momento, que aquilo que Paulo escreveu aos Efésios tem um alcance tão grande que para nós hoje, a igreja do século 21, nós estamos hoje no dia 10 de maio de 2020. Então, aquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo chegou até nós, e digo a você, querido aluno, querido irmão, querida irmã, que se Jesus demorar um pouquinho mais, essa palavra, essa mensagem, ela há de alcançar ainda muitas outras vidas. Nós não sabemos quando Jesus virá. Ele vai voltar, ele prometeu. Nós estamos esperando, firmados nas promessas. Louvado seja Deus. Então essa lição de hoje, ela tem um objetivo de esclarecer de que maneira os gentios foram alcançados pelas promessas de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu e você, certamente, que está me assistindo agora, eu não sou. Penso eu que você também não é judeu. Judeu de origem. Você não é um judeu natural. Então, as promessas de Deus, de acordo com o Antigo Testamento, elas estavam voltadas, direcionadas, única e exclusivamente para os judeus. Você já parou para pensar nisto? Nós, gentios, não éramos, naquele momento, alvos do grande amor de Deus. Porém, a Bíblia Sagrada nos afirma, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho, segundo escreveu São João, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. A partir daquele momento, é o que teologicamente se costuma dizer, a porta da graça se abriu aos gentios. Os judeus rejeitaram, desprezaram, não quiseram Jesus. Agora a porta se abre aos gentios. E o apóstolo Paulo, ele é chamado de apóstolo das nações ou apóstolo dos gentios. Foi através do apóstolo Paulo que a mensagem do evangelho alcançou outras nações além de Jerusalém, além dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, este é o objetivo geral. Porém, dentro do conteúdo desta lição, nós temos aqui outros objetivos, ou chamados objetivos específicos, e dentre eles nós temos, primeiro, conceituar o que significa circuncisão, o que é incircuncisão. Você já parou para ver isso? O que é circuncisão? Ainda existe circuncisão nos nossos dias? Talvez você seja até circuncidado e não sabe disso. Nós vamos chegar nesse assunto já já. Não se apresse, não, tenha calma, você vai já entender. Segundo objetivo específico é mostrar de fato como era a situação, a condição dos gentios outrora sem Deus e hoje sem Jesus. Outrora sem Deus e hoje sem Jesus. E em terceiro lugar, ou terceiro objetivo específico, afirmar ou explicitar que aqueles que desprezaram a Deus, aqueles que ignoram a Deus, estavam e estão caminhando para a perdição eterna. É verdade, é a perdição eterna. Meu irmão, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Você lembra o que está escrito, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, palavras de Jesus, é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
adentremos no nosso comentário da lição deste domingo. Bom, nós precisamos entender que essa expressão gentios, essa expressão ou essas expressões gentios, circuncisão e incircuncisão, essas expressões, elas hoje têm um significado diferente. Elas não têm mais aquele mesmo significado dos dias de Paulo, dos dias de Jesus. Não. Antes da regeneração, os gentios eram todos chamados de incircuncisos. Eles haviam experimentado, eles haviam testemunhado pelo menos 5 formas de privação. Quais sejam? Estavam sem Cristo, separados de Israel. Lembre, Israel, povo de Deus, descendência de Abraão, povo da promessa. Estavam alienados quanto às promessas. O que é uma pessoa alienada? Desinformada, que não tem conhecimento. Mas quantas pessoas hoje também ainda vivem alienadas da promessa ou das promessas de Deus, alienadas daquilo que Deus quer revelar a eles, mas já está revelado, está na Bíblia. Eu digo revelar no sentido de eles tomarem conhecimento. Então, meu amado e querido irmão, eles estavam alienados com relação às promessas, estavam sem esperança e sem Deus. Sem esperança e sem Deus. Sem Cristo, separados de Israel, alienados, sem esperança e sem Deus. 5 privações. Mas hoje, eu e você, meu irmão, minha irmã, que servimos a Deus, você, minha irmã, que serve a Deus, nós não estamos mais com essas privações. Nós não estamos mais sem Jesus. Ele já veio fazer morada em nós, louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos separados de Israel, sim, separados no sentido genético. Nós não somos Israel, nós não somos judeus, mas espiritualmente eu e você, eu e você, nós somos o Israel de Deus hoje. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Hoje nós não estamos mais alienados quanto às promessas. Ora, lembra do que está escrito em João 14? Palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, amados, nós não estamos mais privados. Pastor, mas ainda existem pessoas que estão privadas? Sim, existem. Infelizmente, nos dias que vivemos, há pessoas que insistem em não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não reconhecem ainda que são necessitados de Deus, são carentes de Deus. Mas você, meu irmão, minha irmã, você não tem mais não vive nesta situação. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, chamados incircuncisão. O que é então incircuncisão? Bom, para falar de incircuncisão, eu preciso entender primeiro o que é circuncisão. Não é verdade? Então, os gentios, eles eram desprezados pelos judeus porque eles não se circuncidavam. E a circuncisão, lembre-se, foi o sinal de um pacto que Deus celebrou com Moisés. Você está lembrado disso? Você está lembrado disso? Deus celebrou este pacto com Israel.
Deus celebrou este pacto e havia um símbolo, um sinal. O sinal era a circuncisão. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o que é então circuncisão? Talvez você pesquisou até e quando viu o significado ficou ainda sem entender. Bom, meu irmão, minha irmã, caro aluno da nossa EBD, circuncisão nada mais é hoje do que o que chama-se de cirurgia de fimose. Por isso que eu disse agora há pouco que talvez você é circuncidado e nem sabe. Há muitos homens circuncidados e não sabem que são circuncidados, eles entendem, sabem que passaram por uma cirurgia de fimose. Então a cirurgia de fimose, ela faz exatamente a mesma coisa que a circuncisão como a circuncisão faz em um judeu. Lembre, a circuncisão é para os homens, para os homens. Mulher não passava em Israel por circuncisão. Cuidado para não confundir isso aqui com uma prática que existe ainda no Oriente, em algumas tribos, em alguns povos, que eles fazem, é algo terrível, é algo que mutila as mulheres e naquilo ali não é circuncisão. Pastor, e o que é? Não, nós não vamos entrar nesse detalhe, o tempo é curto para nós sairmos do conteúdo. Então não confunda aquela prática que algumas tribos, alguns povos do Oriente fazem, da África, fazem com as mulheres. Tá certo? Não confunda. Bom, então é a remoção, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Este sinal é um sinal externo de que aquele homem era judeu e que ele pertencia ao povo que tinha aliança com Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. É importante entender por que Deus estabeleceu este sinal da circuncisão. Imagine que eles estavam no deserto, caminhando, peregrinando. Imagine que isto era algo higiênico, era algo que tinha como foco evitar o surgimento de doenças nos homens, porque os homens, lembre, os homens deveriam ser preparados para a guerra. Então, imagine um homem inutilizado, um homem por enfermidades sexuais, vamos dizer assim, as hoje chamadas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Então, a circuncisão, ela tinha um significado religioso. Eu vou até ampliar isto e dizer que era um significado espiritual, porque ela apontava para a santificação. Santificação. Ora, simbolizava a aliança de purificação requerida por Deus ao povo escolhido, a Israel. Lembre disto. Então, hoje, como é? Pastor, se a circuncisão ela era feita desta forma, hoje, como a circuncisão deve ser feita para aquele que pertence ao povo de Deus, o povo da promessa, a igreja do Senhor? A circuncisão hoje, ela é simbólica, ela é no coração, louvado seja Deus. Você não precisa, para se tornar membro da igreja de Cristo Jesus, passar pela circuncisão. Você não precisa fazer uma cirurgia de fimose. Não, não. Se os médicos recomendarem esta cirurgia, é por outros motivos. Por isso que eu disse que há muitos homens que são circuncidados sem saber que são circuncidados, mas sabem que precisaram fazer uma cirurgia de fimose. Isto é uma recomendação médica
e aqueles que passaram por esse procedimento sabem a razão. Então, a circuncisão agora ela é no coração. É cortado alguma coisa do coração? Não. A palavra de Deus nos diz que Deus trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, ou seja, um coração que é sensível à voz, à palavra dele, é sensível ao falar do Espírito Santo. É por isso que eu costumo dizer, meu irmão, que quando um crente vai falar ou vai para algum lugar, e se de repente vier aquela dúvida, eu devo fazer, eu devo falar, eu devo ir a este ou aquele lugar, não fale, não vá, enfim, não faça, porque é o Espírito Santo de Deus falando ao teu ouvido. A dúvida, a incerteza de se aquilo que vamos fazer, falar, ou para onde iremos, ou queremos ir, a incerteza é uma oportunidade que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, com o nosso homem interior, que nós somos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, em Cristo Jesus, o sinal agora, esta circuncisão, é um sinal no coração de quem pertence a Deus, não é mais o ser fisicamente circuncidado, operado, passar por aquele procedimento, mas é o que Paulo chama. Paulo usa essa expressão escrevendo aos Gálatas 6:15 e também aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5:17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. O ser uma nova criatura é exatamente a circuncisão, ou seja, isso implica dizer que todo homem e toda mulher que aceita Jesus como Senhor e Salvador, necessariamente ele precisa se tornar uma nova criatura. Amém? Glória a Deus, porque você, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, louvado seja Deus. A circuncisão na nova aliança. Bom, eu preciso dizer para você que no princípio da igreja, quando temos ali a igreja se organizando no livro de Atos, nós temos algumas questões que ficaram duvidosas para os discípulos e para aqueles que estavam ensinando. Por exemplo, alguém que aceita Jesus agora, alguém que se torna um cristão, tem que passar pela circuncisão física, aquele ritual, ou não? Afinal de contas, a circuncisão foi um pacto de Deus com a igreja ou com Israel? A circuncisão é um sinal de uma aliança de Deus com a igreja ou com Israel? Claro, era um pacto, uma aliança, um sinal de Deus com Israel. Com a igreja não. Não, meu irmão. Hoje os homens crentes em Jesus que servem a Deus não precisam passar pela circuncisão. Bom, então vamos para o nosso segundo tópico da lição. Vamos lá? Estranhos ao concerto da promessa. Ora, se o povo não conhecia a Deus, não servia a Deus, os gentios, lembre disto, então eles eram estranhos, a promessa não dizia respeito a eles, a palavra não estava direcionada para eles, mas hoje é diferente. Naquele tempo, diz Paulo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Naquele tempo, as pessoas, os gentios, quem não era judeu, estava separado. Mas hoje não. Hoje, repito, eu e você,
nós que servimos a Deus, nós que temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, nós que cremos no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, nós somos hoje integrantes da Igreja de Cristo. Então nós fazemos parte, sim, de uma promessa muito maior, muito gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, uma vida sem Cristo. Eu disse agora há pouco que ainda há pessoas que estão privadas, ainda há pessoas que são estranhas, porque não querem acreditar na Bíblia, não querem acreditar que Jesus é o Salvador, não querem acreditar que o sacrifício de Jesus foi e é suficiente para salvar a todos aqueles, como diz a Bíblia, que por meio dele se chegarem a Deus. O grande problema é que muitas pessoas querem se chegar a Deus por meio de outros e não de Jesus, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, uma vida sem Cristo significa que eles desconheciam a Jesus. Lembre, gentios no tempo dos apóstolos, gentios que ouviam o Evangelho, como há muitos hoje, que não querem dar crédito à palavra. Eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca de sua obra. Ou seja, a obra da salvação que Cristo consumou na cruz do Calvário, para eles e para muitos hoje ainda, não tem nenhum significado, não tem nenhuma importância. Ah, meu irmão, nós fomos alcançados pelas promessas de Deus, pela grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Mas louvado seja Deus, que eu e você, que nós fomos alcançados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e o Espírito Santo nos convenceu de que éramos pecadores e estávamos caminhando em direção à perdição eterna. Mas agora nós estamos caminhando em um caminho vivo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, mas os gentios estranhos à promessa, eles viviam sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel. É verdade, eles estavam, e há muitos hoje ainda que estão separados, estão estranhos à chamada de Deus. Deus chamou primeiramente Abraão e a sua descendência. Deus disse para Abraão: eu abençoarei a tua descendência e farei de ti uma grande nação. Ora, naquele momento, as promessas, as bênçãos de Deus estavam na pessoa de Abraão e na sua descendência. Mas eu quero lembrar você que hoje nós, os crentes em Jesus, na dispensação da graça, nós somos chamados pela fé, de filhos de Abraão. Olha que maravilha! Então as promessas de Deus nos alcançaram na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por intermédio dele, louvado seja o nome do Senhor. Então, por meio de Cristo, os gentios daquele tempo, lembre, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, os gentios poderiam também se tornar descendência de Abraão. Ser descendente de Abraão, para o judeu, é algo de orgulho, é algo de muita alegria. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que algo que deve encher o nosso coração de alegria, de gozo na alma, é o fato de nós servirmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Bom, o pacto abraâmico, ou seja, com Abraão, o pacto mosaico, ou seja, com Moisés, o pacto davídico com Davi
Vamos lembrar um pouquinho de cada um deles? Abraão, nós já falamos. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, te abençoarei, te multiplicarei grandemente, te farei de ti uma grande nação, povos, nações descenderão de ti, louvado seja Deus. O pacto mosaico com Moisés, lembra? Deus chamou Moisés lá no Egito e entregou a ele a responsabilidade de conduzir o povo, tirar do Egito e conduzir pelo deserto. Lembre que Moisés, na Bíblia, no Antigo Testamento, é um tipo de Cristo, de libertador, de aquele que conduz da escravidão, da prisão, da vida de opressão para uma vida de liberdade. Moisés, repito, é um tipo de Cristo. E o pacto davídico, se lembra que Deus prometeu para Davi que se a casa de Davi permanecesse fiel a Deus, nunca faltaria herdeiro para que sentasse no trono. Louvado seja Deus. Você lembra dessa promessa? Muito bem. Então, de alienados das promessas por meio do sangue de Jesus, os judeus, ou seja, eu também e você, tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Glória a Deus. Eu e você nos tornamos, por intermédio de Jesus, herdeiros da maravilhosa promessa. Quero lembrar você que a promessa de Deus para Israel era possuir a terra. A promessa de Deus para a igreja é habitar no céu de glória. Olha a promessa de Jesus: voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos para o terceiro tópico. Nós estamos estudando, lembre-se, a palavra de Deus, a lição, a condição dos gentios sem Deus, a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020. Louvado seja Deus. Eles estavam também sem esperança e sem Deus. Se você lembrar as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, falando sobre os que dormem, não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca do que dormem, assim como os que não têm esperança. A esperança para o mundo é a última que morre. Isso é um ditado, é um adágio muito conhecido, popular. A esperança do crente, a minha e a sua, é Jesus, que ele apresentou-se para João na ilha de Patmos e disse: João, eis que foi morto, mas estou vivo e vivo para sempre, louvado seja Deus. A esperança do crente não morre, a nossa esperança é Jesus, louvado seja Deus. Esperança traz ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Ora, irmão, nós estamos passando aí por essa pandemia, este isolamento social, é por isso que essa aula está sendo ministrada aqui, está gravada, vai ser transmitida, você vai assistir aí pelas redes sociais, pelo YouTube e Facebook, eu não sei, Instagram, enfim, mas o YouTube é certo, você vai assistir. É exatamente por essa questão. Mas a esperança da igreja, a esperança do crente, a confiança da igreja está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, essa palavra de Paulo, desprovidos de esperança, era exatamente porque a cidade de Éfeso, ela estava ali permeada de gregos, e a filosofia grega, que tinha muitos adeptos, muitos admiradores, ela descartava a possibilidade de uma vida pós-morte ou além-túmulo. Não, morreu, acabou tudo, então eles não tinham tanta esperança, ou eles não tinham esperança nenhuma. A vida se resumia ao aqui e agora, ao hoje. E é assim, infelizmente, que muitas pessoas estão vivendo o aqui e o agora, estão vivendo, buscando o prazer pelo prazer, estão vivendo
de forma hedonistas, é o prazer pelo prazer. Mas, meu irmão, nós temos uma viva esperança. Os céus nos aguardam, louvado seja o nome do Senhor. Bom, também essa esperança, essa condição de eles viverem sem esperança e sem Deus, não significa dizer que eles não tinham uma religiosidade. É o que nós vemos hoje. Muitas pessoas são tão religiosas, mas tão religiosas que se esquecem de Deus e se afastam de Deus. Porque a religião, ela cega o homem no sentido de reconhecer Deus. Os gentios daquele tempo, eles eram tão religiosos que eram politeístas. Tinham uma vida de idolatria, tinham os seus ídolos, como nós temos hoje. Muitas pessoas se dizem tão religiosas, na verdade, precisam ter objetos de adoração, de veneração, para poderem ter uma firmeza naquilo que eles creem. Estamos vivendo um tempo que não é tão diferente da época do apóstolo Paulo. Então, eles tinham os seus deuses, eles tinham as suas religiões, e por causa disto estavam alienados daquilo que Deus havia revelado para Israel a princípio, e agora estava revelando para os gentios através do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Lembre? O apóstolo dos gentios. Muito bem. Então, queridos irmãos, nós vamos para a nossa conclusão. A nossa conclusão. Lembrando, estamos estudando a condição dos gentios sem Deus. Condição dos gentios que Paulo orientou a igreja em Éfeso acerca de como eles viviam, como eles estavam, como os gentios foram alcançados, ou como a porta da graça se abriu para os gentios, para mim e para você. Amado irmão, amada irmã, querida aluna da Escola Bíblica Dominical, querido amigo, você que está assistindo este vídeo agora, saiba disto, Jesus te ama. Você certamente não é um judeu, é um gentio, mas um gentio que pode e deve ser alcançado pela graça de Deus. A porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Você é alvo do amor de Deus para tomar conhecimento das promessas de Deus. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te fazer agora participante do Israel de Deus do século 21. O Israel espiritual, da igreja do Senhor. Ele vai voltar, ele vem nos buscar, ele vai nos levar para o céu. Esta é a nossa viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Noutro tempo, num tempo passado, éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus. Isto é fato. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados acerca do concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, o amor de Deus se manifestou em nossas vidas, para nós. O amor de Deus encarnado em Cristo Jesus se manifestou e os nossos corações foram encharcados, foram abalados por este tão grande amor que diz a palavra de Deus que nos constrange. É um amor que nos faz sentir tão pequenos e insignificativos, mas ao mesmo tempo tão amados por este Deus que é grande, que habita os céus, que tem a terra como estrado dos seus pés, mas ele vem fazer morada no meu e no teu coração, louvado seja Deus. É este Deus grandioso e glorioso que veio provar o seu amor, como diz o apóstolo Paulo, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então este amor nos aproximou de Cristo, nos fez parte integrante do Israel de Deus e agora nos fez crer na promessa, nos fez ter esta viva esperança. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Amado irmão, amada irmã, caro aluno da Escola Bíblica Dominical, foi um prazer muito grande estar com você. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor José Pereira e digo para você nesta hora, a minha alegria é saber que você, aluno da Escola Dominical, estudante da Palavra de Deus, está sendo edificado. Deus abençoe a tua vida, se Deus nos permitir, até uma próxima oportunidade. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.